pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E nós continuamos neste domingo com a nossa série de meditações, de reflexões a respeito dos Salmos. Nós estamos na 5ª meditação sobre os Salmos. E hoje nós vamos refletir a partir do Salmo 32, versículos 9 e 8. Este salmo vai nos dizer: não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência, cujo bril precisa ser domado com freio e rédeas. Eu te instruirei e te indicarei o caminho que deves seguir. Com os olhos sobre ti, te darei conselho. Então, a partir destes 2 versículos do Salmo 32, nós refletimos exatamente essa expressão do Salmo como um cavalo sem freio e sem rédeas. Certa vez, num quartel onde serviam o exército alguns jovens, um deles que nunca tinha subido num cavalo, ele resolveu se arriscar e montar um cavalo. Certamente o cavalo, no momento em que aquele jovem subiu, percebeu que quem estava ali montando era alguém inexperiente, alguém que nunca tinha feito aquilo. E imediatamente após ele ter se sentado ali, o cavalo saiu em disparada. E aquele jovem desesperado, agarrado ao pescoço do cavalo, seguiu aquele caminho que o cavalo estava fazendo. Num determinado ponto do caminho, ele passa por um outro grupo de jovens soldados que riem dele, caçoam dele, percebem que ele está ali perdido, desgovernado, e perguntam: mas onde é que você está indo com tanta pressa? E aquele jovem vai dizer: eu queria ir para tal lugar, mas eu não sei agora para onde esse cavalo está me levando. A moral da história, meus irmãos: na nossa vida, com muita facilidade, ela pode se tornar como esse cavalo, como esse jumento desgovernado, que nos leva para lugar algum, que nos leva para lugares que nós não conhecemos, que nos leva para lugares que nós não queremos ir, que nós não queremos saber. E é exatamente, portanto, sobre o cavalo e o jumento que dizia o Salmo que nós vamos meditar agora, para que a nossa vida não se torne esse cavalo desgovernado, que a gente perde o controle e simplesmente a gente está montado e vai para onde a gente muitas vezes não quer ir. Esse cavalo desgovernado, ele pode ser uma das 2 faces da moeda que nós vamos chamar de virtude da ordem. Virtude da ordem. A primeira face que pode faltar dessa virtude da ordem na nossa vida é o desconhecimento de uma ordem de valores. A gente muitas vezes vive sem saber
o sentido da vida, sem ter uma meta de vida, sem ter um ideal claro. Às vezes a gente tem ambição, às vezes a gente tem a vontade de vencer na vida, de prosperar, mas isso a gente não pode chamar de meta de vida, de ideal claro de vida. Muitas vezes a gente não tem ideal nenhum para as nossas vidas. Nós vamos tocando a vida com o nosso coração confuso, com os nossos pensamentos em desordem. Com isso também a gente vai vivendo sob impulso, a gente vai vivendo de acordo com as situações que vão acontecendo, a gente vai se deixando levar, vai se acostumando à nossa rotina, então vai fazendo as coisas sem pensar muito, simplesmente porque elas estão na nossa rotina. Será que na nossa vida a gente consegue, nem que seja de forma pequena, de forma mínima, de forma simples, ter uma escala, ter uma ordem de preferência das coisas, de importância das coisas, de prioridades para a nossa vida? Pode ser até que, de forma muito teórica, a gente diga: em primeiro lugar está Deus na minha vida, em primeiro lugar está a minha família, os meus pais, os meus filhos. Na teoria, a gente até pensa assim, mas será que a gente sabe que de verdade a nossa família é mais importante muitas vezes que o nosso trabalho? Será que a gente sabe que sem Deus a gente não tem condições de compreender o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro sentido da nossa caminhada, da nossa existência? Será que, de fato, a gente sabe isso? Isso tudo na teoria. Mas quando chega na prática, na vivência, no dia a dia, a gente vai percebendo na nossa vida e na vida de muitas pessoas que esta ordem de valores que a teoria nos ensina, na prática a gente vai percebendo que isso não funciona, que isso não existe. Que aquilo que muitas vezes na nossa teoria está em primeiro lugar, na nossa vida prática é o que fica por último. O que é mais importante vira menos importante. Isso acontece até mesmo quando a gente tem boa vontade, quando a gente tem o desejo de fazer as coisas bem feitas. Quando nós não conseguimos, apesar da nossa boa vontade, segurar as rédeas do nosso cavalo, segurar as rédeas da nossa vida. E ainda com boa vontade, muitas vezes a gente não consegue seguir no nosso caminho certo, não consegue seguir na nossa direção, como vai dizer o Salmo. E por que que isso acontece? Por que que nós perdemos com muita facilidade as rédeas da nossa vida, as rédeas da nossa existência? Por que que nós não temos forças, muitas vezes, para segurar as rédeas das nossas vidas? A primeira coisa, são duas razões. A primeira delas é porque nós não temos convicções. Nós muitas vezes vivemos apenas de teorias, mas nós não estamos convictos daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós pensamos para a nossa vida. Então nós não temos convicções. E em segundo lugar, está a questão da nossa liberdade, que é a nossa capacidade de controlar aquilo que nós queremos.
Essa nossa liberdade, muitas vezes, ela está presa, ela está acorrentada. A gente deixa a nossa liberdade nos levar nos nossos caprichos, nos levar pelos nossos vícios, nos levar pelas nossas vontades, pelas nossas paixões desenfreadas, por tudo aquilo que vai nos dominando e nos impedindo de viver de forma livre. Nós muitas vezes somos escravos daqueles defeitos que sempre nos vencem. Nós temos sempre aquele defeitinho que vai nos vencer, que vai nos derrotar, e nós nos deixamos escravizar por esses defeitos. Esses defeitos, eles são exatamente aquele cavalo enlouquecido da historinha que nós refletíamos no início dessa meditação. Aquele cavalo que nos leva para lugar nenhum, aquele cavalo que nos faz falhar, que nos faz fracassar, que nos faz não viver bem a nossa missão na família, não nos faz com que a gente crie bem os nossos filhos, que a gente eduque os nossos filhos na fé, não faz bem que a gente realize o nosso trabalho, não faz bem com que a gente se encontre com Deus, com que a gente viva a nossa vida espiritual, que a gente viva bem as nossas amizades. Outra face desse cavalo desenfreado pode ser também a nossa preguiça. Hoje em dia parece que ficou até bonito a gente dizer que eu não fiz isso porque eu tenho preguiça. Me deu uma preguiça de fazer isso. Parece que virou moda, virou bonito dizer que a gente tem preguiça. Ou pior ainda que a preguiça, a nossa inconstância em fazer as coisas. A gente nunca termina aquilo que a gente começa. A gente começa animado, empolgado, e daqui a pouco a gente desiste, a gente para, a gente não quer mais fazer, a gente vai deixando de lado. Então isso é uma inconstância da nossa vida, não ser capaz de dar continuidade aos compromissos que a gente assume. Esse cavalo desenfreado também pode ser a nossa ambição cega em querer as coisas, em conquistar as coisas, e a gente deixa de ver Deus na frente, a gente deixa de ver a fé, a gente deixa de ver a família, a gente deixa de ver aquilo que verdadeiramente importa. E também pode ser a nossa intemperança, o nosso descontrole no comer, o nosso descontrole nos vícios, o nosso descontrole naquilo que não é tão bom para a nossa edificação, enfim. Esse cavalo desgovernado da nossa vida vai assumindo diversas faces. Será que em algum momento da nossa vida, em algum momento de lucidez, nós já pedimos a Deus a graça de nos libertar dessas correntes que nos aprisionam, desses males que nos prendem, desses males que nos sufocam? Será que a gente na nossa vida se esforça de verdade para buscar ter uma vida estruturada, uma vida organizada, para buscar fazer coisas com começo, meio, fim? Será que de fato a gente consegue fazer isso? E o jumento? Nós falávamos no começo do cavalo e do jumento. Quando a gente fala em jumento, imediatamente a gente já vai pensar naquela imagem da burrice. É exatamente isso. A nossa burrice em perder tempo, em gastar o nosso tempo como se a gente passasse a nossa vida colocando água num recipiente furado. A gente sabe que a gente vai colocar ali a nossa vida em certas coisas e aquilo vai ser um desperdício, porque não vai nos levar a nada.
simplesmente a gente faz isso, a gente perde o nosso tempo, a gente desperdiça o nosso tempo, porque a gente não é organizado, porque a gente não é previdente nas coisas. O tempo passa rápido, o tempo foge, simplesmente porque a vida é um sopro. E talvez não vale a pena a gente desperdiçar os momentos que nós temos. Não vale a pena a gente perder a nossa vida. E por isso a gente precisa de ordem, a gente precisa de organização. E isso no sentido mais simples da palavra. Isso nos falta muitas vezes. Como é que falta ordem na nossa vida? Falta de organização de horários, falta de programação, falta de planejamento, falta coragem para a gente começar as nossas atividades, falta constância para a gente continuar, começar aquilo que nós estamos fazendo. Sempre que uma pessoa, diante das suas atividades, dos seus deveres, das suas obrigações, ela vai falar: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho tempo, me falta tempo. Imediatamente quando a gente fala isso, e não são poucas vezes durante o nosso dia, durante a nossa vida, deveria soar no nosso ouvido que não falta tempo, mas sim sobra na nossa vida aquele jumento da burrice, da preguiça, da inconstância. A gente deveria ter sempre esse sinal muito claro na nossa vida. E quais são os 2 jumentos que a gente pode montar sobre eles e fazer a nossa vida desgovernada? O primeiro deles é a falta de sinceridade. A gente não tem sinceridade com aquilo que nós queremos. Não temos sinceridade para fazer aquilo que é necessário. A gente nunca tem tempo para fazer o que é necessário, mas quando se trata daquilo que a gente gosta, nós sempre encontramos tempo, nós sempre encontramos um jeito. E o segundo jumento, como eu já disse, é a nossa preguiça. É preguiça para nos organizar, preguiça de preparar, de anotar, de pensar: hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. A gente não se organiza, a gente não se prepara. E isso vai desde os nossos assuntos pessoais, do nosso tratamento com a nossa família, dos nossos compromissos profissionais. A gente vai levando a vida de qualquer jeito. A gente é incapaz de traçar um plano de vida, um projeto de vida, onde as coisas que parecem mais bobas sejam organizadas. O nosso horário de levantar, o nosso horário de rezar, o nosso horário de se dedicar a ver as nossas mensagens na internet. Às vezes a gente começa a fazer isso e não para mais. O nosso horário de dormir. Então são coisas que parecem bobas, parecem simples, mas vão nos levando a uma desorganização. E para que a gente consiga fazer tudo isso de forma correta, de forma ordeira, a gente precisa ter o lado bom do jumento. Quando ele quer empacar em alguma coisa, ele empaca. Ninguém tira ele de lá, ele tem força para ficar ali empacado. Então, diante da nossa desordem, da nossa desorganização, é preciso que a gente saiba, como jumento, ficar ali parado no nosso não. Dizer não para as coisas que vão nos afastar de Deus, para as coisas que vão nos deixar em desordem, que vão bagunçar a nossa vida. É preciso que a gente empaque naquilo que é certo, naquilo que é bom e que a gente tenha a força de viver. Peçamos hoje a graça do Divino Espírito Santo de Deus, nós que agora vamos começar dentro de instantes a Santa Missa, para que diante das nossas responsabilidades, diante da nossa vida,
a gente possa sempre invocá-lo, para que Ele possa sempre se mover em nós, para que Ele possa nos conduzir. E antes de começarmos essa Santa Missa, vamos cantar, pedindo que o Espírito Santo de Deus se mova em nós. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.